Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para falar sobre a compra da Activision pela Microsoft mais uma vez. Dessa vez a Microsoft entregou para Ubisoft o controle dos jogos em nuvem que se referem à parte da Activision Blizzard, né? Os jogos da Activision Blizzard agora eles ficarão sob responsabilidade da Ubisoft na questão de licenciamento, né? Em qual serviço de cloud game vai entrar ou não e no próprio xCloud, né? Se ele vai entrar no xCloud ou não, quem vai dizer é a Ubisoft, claro que após o fechamento da compra da Activision. Eu vou explicar para vocês tudo isso, né, e mostrar para vocês a notícia aqui que a própria Microsoft publicou, interpretar junto com vocês pra gente entender o que aconteceu aqui, qual foi a decisão para tentar aprovar aí a compra da Activision no órgão regulador do Reino Unido, no CMA, mas que vai impactar em todo mundo, né? Toda aquela expectativa para a chegada do COD e tal, né, no Game Pass, no xCloud, isso pode ter mudanças aí pela frente, né? Então se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre cloud gaming, vamos lá. Bom, já estamos aqui no site da Microsoft, né, onde eles mesmos publicaram essa notícia, já que é uma notícia relevante, muito relevante, né, uma bomba, na verdade, para todos, né, para toda a comunidade de cloud game e não só isso, né, de console, PC, para quem joga em todas as plataformas. Isso vai afetar até o Amazon Luna, por exemplo, ou o próprio PlayStation, né? Então vamos ler aqui e não só ler, mas interpretar o que a Microsoft está querendo passar, né? Qual foi o acordo realmente que eles fizeram aqui com a Ubisoft, né, para entregar aí o controle sobre cloud gaming, né? Então vamos lá, o título diz o seguinte, né? Microsoft e Activision Blizzard reestruturam a aquisição proposta e notificam a transação reestruturada da autoridade de concorrência, né, a CMA lá do Reino Unido. Então, eles fizeram uma alteração aí na proposta de compra da Activision, né? Então o que eles disseram é o seguinte, né? Para abordar as preocupações sobre impactos de aquisição proposta no streaming de jogos em nuvem, né, levados pela CMA, estamos reestruturando a transação para adquirir um conjunto mais restrito de direitos. Significa que eles terão menos direitos sobre a compra da Activision, mas isso por um tempo limitado, entre aspas, né? Você já vai entender. Então isso inclui a assinatura de um contrato efetivo no fechamento de nossa fusão, que transfere os direitos de streaming em nuvem para todos os jogos atuais e novos da Activision Blizzard. Então vai acontecer ainda a assinatura de um contrato efetivo, né, lá no fechamento da fusão. Então quando a CMA aprovar de fato essa mudança aqui, né, que a Microsoft está propondo, eles vão assinar um acordo com a Ubisoft, né, para transferir aqui os direitos de streaming de jogos em nuvem, né, para todos os jogos atuais e os novos jogos da Activision Blizzard de PC e console. Então todos os jogos atuais, os jogos existentes aí da Activision Blizzard e os futuros que forem lançados pelos próximos 15 anos, eles serão de direito aqui, né, na parte de cloud gaming, de nuvem da própria Ubisoft. Então ela que vai cuidar aqui, né, de qual lançamento, por exemplo, da Activision e qual jogo atual da Activision vai para qual serviço de cloud gaming, né? Qual serviço de cloud gaming vai poder utilizar esse jogo em seu serviço. E uma outra informação, né, os direitos serão perpétuos, né? Isso que é uma informação muito forte, né? Porque isso significa que todos os jogos atuais, né, e os jogos desenvolvidos pela Activision Blizzard nos próximos 15 anos terão direito perpétuo de negociação de jogos em nuvem para Ubisoft. Então todos esses jogos nesse período terão essa negociação aí pela Ubisoft. E aí, né, os jogos Activision Blizzard que forem lançados a partir de daqui a 15 anos, né, muito tempo pra frente, aí sim eles serão da própria Microsoft, né? Mas é um acordo muito longo aí, 15 anos, e mesmo depois de passar esses 15 anos, os direitos são perpétuos. Então a Ubisoft tem o direito sobre esses jogos aí na parte de jogos em nuvem, de cloud game. Pelo menos é isso que dá para interpretar aqui, né? Se você considera que seria outro significado, né? Comenta aí. Mas pelo que eu tô interpretando é isso mesmo, tá? Aqui só uma informação, né? Então desse parágrafo aqui, né? É que a Microsoft antecipa, né? Que os processos de revisão da CMA devem ser concluídos antes da extensão de 90 dias, né? E o prazo aqui é 18 de outubro. Então o prazo para análise dessa nova proposta aqui para compra da Activision é 18 de outubro. E aqui uma outra informação muito interessante, né? Então sobre a transação
estruturada, a Microsoft não estará em posição de lançar jogos da Activision Blizzard exclusivamente em seu próprio serviço de streaming de nuvem no Xbox Cloud Gaming. Ou seja, os jogos Activision Blizzard podem não ser lançados exclusivamente, né? Não vão ser lançados exclusivamente no Xbox Cloud Gaming, né? Já que a Microsoft não vai mais mandar nisso, né? Quem vai mandar é a Ubisoft, que vai dizer se o jogo pode ser exclusivo ou não. Na verdade, a Ubisoft provavelmente não vai dizer que ele vai ser exclusivo, né? Ele vai entrar em vários serviços de cloud game, incluindo o próprio Ubisoft Plus, que a gente já vai falar aqui. Ou de controlar exclusivamente os termos de licenciamento dos jogos Activision Blizzard para serviços rivais. Ou seja, né, a Microsoft também não vai poder dizer para qual serviço, né, ela vai, por exemplo, o GeForce Now. Eu quero mandar esse jogo aqui para o GeForce Now. Eu quero mandar esse jogo aqui para o Amazon Luna exclusivamente, né? Não vai ser a Microsoft que vai fazer essa negociação, vai ser a Ubisoft. A Microsoft não manda mais nessa parte de jogos em nuvem da Activision Blizzard, né? Isso não significa que o jogo não pode chegar no Xbox Cloud Gaming Day One, como provavelmente deve acontecer, tá? Porque a Ubisoft provavelmente vai licenciar esses jogos todos para a própria Microsoft, né? Lógico que esses detalhes mais específicos eles não colocam aqui, né? Então a gente não tem como saber, mas provavelmente os jogos lançamento da Activision Blizzard ainda podem chegar no Xbox Cloud Gaming, mesmo não sendo exclusivos do serviço de jogos em nuvem da Microsoft. Se você tá gostando da explicação, comenta aí, cara, deixa o like, dá aquela fortalecida. O acordo oferece à Ubisoft uma oportunidade única, isso aqui a própria Microsoft está dizendo, né, de comercializar a distribuição de jogos via streaming em nuvem. O acordo permitirá que a Ubisoft inove e incentive diferentes modelos de negócio de licenciamento e precificação desses jogos em serviço de streaming em nuvem em todo o mundo, né, ou serviço de cloud game. A Ubisoft compensará a Microsoft pelos direitos de streaming em nuvem para os jogos da Activision Blizzard por meio de um pagamento único e por meio de um mecanismo de preços por atacado baseado no mercado, incluindo uma opção que oferece suporte a preços com base no uso. Então esse aqui é bem especificado aqui o que vai acontecer, né? Então a Microsoft vai ter o licenciamento, né, desses jogos em nuvem, vai controlar o licenciamento desses jogos em nuvem e também ela vai pagar a Microsoft por isso, né? Por ela ter os direitos de jogos em nuvem, ela vai pagar uma porcentagem aí, né, com base nesses meios que eles informaram aqui para a Microsoft. Também dará à Ubisoft a oportunidade de oferecer jogos da Activision Blizzard para serviços de jogos em nuvem que executam sistemas operacionais não Windows. Ou seja, então a Ubisoft pode aí definir, né, novos meios de oferecer aí esses jogos em nuvem da Activision Blizzard que não sejam Windows, né, que é o sistema operacional dominante aí da própria Microsoft. E aí a Ubisoft vai ter essa opção, então, né, até a Apple talvez. Ninguém quer favorecer a Apple, né, mas até a Apple poderia estar dentro aqui desse bolo, né? É importante que as obrigações da Microsoft de fornecer direitos de streaming em nuvem no espaço econômico europeu permaneçam em vigor, né? Então os direitos aqui da Microsoft, né, como fornecedora de jogos em nuvem na União Europeia vai continuar. Então a Microsoft vai continuar fornecendo os jogos da Activision Blizzard, por exemplo, no xCloud, né? Ela mesma que vai decidir para quais serviços de cloud game da Europa vão chegar esses jogos. E a Ubisoft vai controlar os jogos em nuvem da Activision Blizzard em todo o resto do mundo, fora a Europa. E continuando aqui, né, em total conformidade com os compromissos da Microsoft com a Comissão Europeia, né? Então ela vai continuar aí com os direitos, já que ela já firmou aí um acordo com a Comissão Europeia. O acordo com a Ubisoft foi estruturado para que a Microsoft ainda adquira os direitos necessários para honrar integralmente com as suas obrigações legais, né, ao abrigo dos seus compromissos com a Comissão Europeia, bem como também os seus compromissos existentes com outros fornecedores de jogos em nuvem, né, incluindo a Nvidia, né, com o GeForce Now, Boosteroid, Ubisoft e Anywhere, que são todos aqui serviços onde a Microsoft já tinha firmado acordo antes dessa reestruturação aqui na proposta de compra da Activision. Lembrando então que essa reestruturação aqui atinge todo mundo, né? Atinge todo o acordo da Microsoft de compra da Activision, exceto na União Europeia, onde a Microsoft também já tinha aprovado a compra e já tinha os seus acordos lá para transmissão, né, dos jogos em nuvem lá na Europa. A Microsoft está a colaborar estreitamente com a Comissão Europeia
Europeia para apoiar a avaliação de acordo pela CE e a confirmação de que os compromissos permanecem inalterados. E aqui finalizando, né, o que a Microsoft, o comunicado da Microsoft, desde o nosso anúncio inicial com a Activision Blizzard em janeiro do ano passado, nos esforçamos para obter a aprovação regulatória e a transação, abordando as preocupações quando levantadas, inclusive assumindo compromissos legais vinculativos para trazer COD para consoles rivais e jogos da Activision Blizzard para a nuvem rival, plataformas de streaming. Como resultado, então, a transação está agora em condições de avançar em mais de 40 países, né? Então, passando lá no Reino Unido, são mais de 40 países onde a Microsoft vai ter aprovação para a compra da Activision Blizzard. Então esse foi o comunicado da Microsoft, né? Mas não só isso, ainda tem o comunicado da Ubisoft para a gente dar uma olhada, né? Porque a Ubisoft já anunciou que os jogos da Activision Blizzard estão chegando ao seu catálogo do Ubisoft Plus. Então, juntamente com o comunicado da Microsoft, né, a Ubisoft também trouxe aqui, né, informações, né, o seu comunicado sobre os jogos da Activision Blizzard chegando ao Ubisoft Plus, né? Então, com esse acordo da Microsoft, agora a Ubisoft também vai receber jogos Activision Blizzard, né, que é uma coisa que nem passava pela cabeça de ninguém aí e aconteceu, né? Então, eles mesmos disseram aqui no blog deles, né? Sim, você leu o título certo. A Ubisoft anunciou hoje a assinatura de um acordo que dará à Ubisoft direitos de streaming em nuvem para jogos como Call of Duty e outros, que entrará em vigor após a conclusão da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. O acordo inclui a lista completa dos jogos atuais da Activision Blizzard, bem como todos os novos títulos lançados nos 15 anos após o fechamento da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Os jogos chegarão ao Ubisoft Plus, além de permitir, né, então aqui a informação, né, os jogos chegarão ao Ubisoft Plus, além de permitir que o Ubisoft os licencie para empresas de jogos em nuvem, provedores de serviços e fabricantes de consoles, tá? E aqui, né, diferente do comunicado da Microsoft, aqui eles trazem uma informação diferente, né, que eles também vão poder licenciar para fabricantes de consoles como a própria Sony, né? Será que aconteceria isso? Talvez sim, porque após a compra, né, da Activision Blizzard, quem vai mandar no licenciamento dos jogos vai ser a Ubisoft e não mais a Microsoft. E aí eles dizem aqui, né, então, com uma única assinatura do Ubisoft Plus Multi-Access, né, jogadores em breve poderão jogar os seus jogos favoritos da Ubisoft e transmitir os seus jogos favoritos da Activision Blizzard em várias plataformas, incluindo PC, consoles Xbox, né, onde já tem hoje o aplicativo do Ubisoft Plus, né, e Amazon Luna, que também é uma coisa interessante para cloud gaming, né. Então a gente sabe que existe lá no Amazon Luna o catálogo do Luna Plus, você consegue jogar em cloud gaming todos esses jogos que estão lá no catálogo do Luna Plus. E agora com a adição da Activision Blizzard, né, assim que fechar o acordo, né, a compra da Activision, eles também devem chegar ao Amazon Luna, porque, né, como eu falei, todos os jogos Ubisoft Plus estão lá dentro do Luna, né, do catálogo Ubisoft Plus. Isso aqui é bem interessante porque aumenta bastante o catálogo do Amazon Luna, né, sem mesmo ele participar dessas negociações da Activision, né, ou da Microsoft no caso, com os serviços de cloud gaming, né. E também eles destacam aqui que pode chegar na plataforma do PlayStation por meio da Ubisoft Plus Classics, né. Então esses jogos Activision Blizzard estarão na assinatura do Ubisoft Plus Classics disponíveis dentro do PlayStation. O acordo oferecerá aos jogadores acesso ainda maior a uma grande biblioteca de títulos amados e clássicos, bem como aos lançamentos mais recentes, tudo por meio de streaming na nuvem. E aí, por fim, né, eles disseram que a Ubisoft vai anunciar mais sobre quando os títulos da Activision Blizzard serão adicionados ao Ubisoft Plus e outras plataformas de jogos em nuvem no futuro. Enquanto isso, descubra o que está disponível no Ubisoft Plus. Então, essa é a notícia aqui da Ubisoft, né? Então, temos uma notícia bombástica realmente, né? Inesperado que fosse acontecer isso, até porque já estava aprovada a aquisição em vários outros reguladores, inclusive os maiores, né, na FTC e tal. Mas o CMA ainda estava implicando e a Microsoft precisava fazer alguma coisa. Eles decidiram por isso, se é a melhor estratégia ou não, quem vai saber é eles mesmos, né? O negócio é deles. Talvez seja positivo, né, para os outros serviços de cloud gaming, já que, por exemplo, os GeForce Now, Boosteroid, que já fizeram acordo com a Microsoft, não terão problemas, né? Já que o acordo já está feito, né? E os acordos que já foram feitos serão cumpridos. E também, talvez, com um terceiro aí negociando os jogos em nuvem da Activision Blizzard, talvez seja possível aí, né? Distribuir muito mais, né?
né? Muito mais pessoas tenham acesso a esses jogos, e eu acredito que a Microsoft também queira que esses jogos cheguem a mais pessoas, né? E talvez seja uma boa forma. Agora, aquela questão dos jogos, né? COD chegar no Game Pass, chegar no xCloud. No Game Pass vai chegar no xCloud no Day One, né? Quando fechar a compra da Activision, a gente não sabe, né? Não tem detalhes sobre isso, não dá pra saber se todos esses jogos da Activision podem chegar agora, logo no fechamento da compra da Activision, ou se terão algum outro problema, né? Empecilho agora que a Ubisoft é quem vai comandar essa parte de jogos em nuvem, né? Então a gente pode ter aí uma demora para chegar a esses jogos, né? Assim como a gente teve, por exemplo, FIFA, né? Que muitas pessoas pediam FIFA para entrar no xCloud, né? FIFA chegava no Game Pass, mas não chegava no xCloud. Então existe aí um licenciamento que está sendo controlado, né? E nesse caso, a própria EA deve estar controlando esse licenciamento para dizer, ó, quem pode executar o FIFA na nuvem, né? Qual empresa pode executar o FIFA na nuvem? E aí vai da negociação deles, né? Da Microsoft, por exemplo, pagar, desembolsar uma grana para colocar o FIFA na nuvem, né, no xCloud. O mesmo pode acontecer aqui, então os jogos da Activision Blizzard agora terão que ser negociados com a Ubisoft, e para ela, né, como ela vai ter esse controle, eu imagino que para ela, como ela vai receber, né, alguma taxa, alguma coisa por essa negociação, então talvez para ela o mais importante seja distribuir para todos os serviços, quanto mais melhor, né? Pelo menos essa é a expectativa e a esperança, e aí talvez sim seja uma boa vantagem dessa negociação, né? Até o momento eu não sei, não consigo ter uma conclusão se foi uma boa negociação ou não, né? Comenta aí o que vocês acharam desse super acordo aí da Microsoft com a Ubisoft para ela controlar aí os jogos em nuvem da Activision Blizzard pelos próximos 15 anos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, tamo junto, valeu e até a próxima.